Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de janeiro de 2024. Napoleão de Ridley Scott e estreia em meio a burburinhos. Parte 1. Veracidade de filme que promete retratar acontecimentos históricos atrai críticas. Épico que traz Joaquim Fênix e no papel principal pode render primeiro Oscar ao diretor de 85 anos. Aqueles que estão no poder só me veem como um bruto. Inapto para cargos mais elevados é a citação destacada no trailer do novo filme de Ridley Scott, Napoleão, que estreia nesta quinta-feira, 23/11, no Brasil. A frase poderia ter sido atribuída a vários políticos do século XXI, mas é sobre um homem que definiu a história europeia no final do século XVIII e início do século XIX. Com Joaquim Fênix no papel principal, o tão aguardado filme explora as origens de Napoleão Bonaparte, sua ascensão rápida e implacável até sua coroação como imperador da França, sem deixar de lado seu relacionamento com a esposa Joséphine Beauharnais, interpretada por Vanessa Kirby. O filme promete ainda relembrar vários acontecimentos históricos, da decapitação de Maria Antonieta até a Batalha de Waterloo. Mas a veracidade da narrativa de Ridley Scott já atraiu críticas. O historiador e apresentador britânico Dan Snow, por exemplo, já apontou no TikTok algumas incoerências que aparecem no trailer. Napoleão não atirou nas pirâmides, enquanto Maria Antonieta estava com os cabelos bem curtos no momento da sua execução, e Napoleão não estava lá, destacou. O filme é visto através dos olhos de Ridley, afirmou Fênix em entrevista no início do ano, acrescentando que, se alguém deseja realmente entender Napoleão, deveria estudar e ler por conta própria. O fascínio por Napoleão. Em 2014, o historiador e jornalista Andrew Roberts publicou a biografia Napoleão, Uma Vida, em tradução literal, baseada em 33 mil cartas escritas pelo comandante militar francês, que transformam a compreensão sobre seu caráter e motivação. Um conto emocionante sobre um gênio militar e político, afirmou o jornal The Washington Post na época do lançamento do livro. O fascínio por Napoleão segue atual. Em 2019, a casa de leilões francesa Drouot anunciou a venda de 3 cartas de amor escritas por Napoleão entre 1796 e 1804 por 513 mil euros, 2,7 milhões de reais. As cartas foram enviadas à sua esposa, Joséphine de Beauharnais. Ainda não se sabe se o novo filme de Ridley Scott, que foi lançado no Reino Unido na quarta-feira, 22/11, pode lançar tanta luz sobre Napoleão como os livros, documentários e cartas já conhecidos. Mas a produção pode render a Scott, que também dirigiu Blade Runner, Alien, Thelma e Louise, o seu primeiro Oscar. E se algum dia eu ganhar um, direi, já estava mais do que na hora, disse recentemente o diretor de 85 anos. No livro dos médiuns Allan Kardec esclarece sobre comunicações apócrifas. A miúdo, comunicações de tal modo absurdas, embora assinadas por nomes os mais respeitáveis, que mais vulgar bom senso lhes demonstra a falsidade, mas há aquelas onde o erro está dissimulado sob boas coisas, que iludem e impedem, algumas vezes, de perceber ao primeiro golpe de vista, mas que não poderiam resistir a um exame sério. Delas não citaremos senão algumas como amostra. O codificador apresenta uma mensagem sendo do espírito Napoleão Bonaparte como exemplo de comunicação apócrifa: vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós, que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base, então, podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo, uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sob o nosso estandarte, muitos cépticos e até dos mais incrédulos também se aproximam.
Ide, filhos, marchai, com o coração elevado, cheio de fé, o caminho que percorreis é belo, não esmoreçais, segui sempre a linha reta, servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos. Não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa, não precisais senão de fé. A crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas, com elas, sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo, reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós, que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até à vista. Napoleão. Nota de Allan Kardec. Napoleão era, em vida, um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se, depois de morto, se houvesse tornado verboso e burlesco. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. No Livro dos Espíritos, primeira edição, na notas V. 500, incluída por Allan Kardec, afirma: vários espíritos participaram simultaneamente destas instruções, às quais assistiam, tomando alternadamente a palavra e falando cada um deles em nome de todos. Entre os que animaram personagens conhecidos, citaremos a João Evangelista, Sócrates, Fénelon, São Vicente de Paulo, Anemone, Franklin, Swedenborg, Napoleão e outros habitam as mais elevadas esferas e ou nunca viveram na Terra, ou só aqui apareceram em tempos imemoriais. Concebe-se que de tal reunião só podiam sair palavras graves, cheias de sabedoria. Esta sabedoria jamais se desmentiu um só momento, e nunca uma palavra equivocada e inconveniente lhe maculou a pureza. Prestemos muita atenção no último nome, Napoleão, e, seguido do número romano que indica o título de imperador dos franceses, cujo governo a história registrou entre os anos 1804 e 1815, período conhecido como o Primeiro Império Francês. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.